Costumava-se pensar que quanto maior o cérebro, mais inteligente era a pessoa. Mas o cérebro de Albert Einstein pesava apenas cerca de 1,2 quilos ou 2,6 libras, um número menor que a média. Em contraste, a pessoa que possuía o maior cérebro registrado, 2,85 quilos ou 6,28 libras, foi diagnosticada com atraso intelectual. O mais misterioso dos órgãos humanos nunca para de surpreender. E os pesquisadores nunca param de pesquisar os limites do que o cérebro humano é capaz. Então, como a exposição de longo prazo a condições extremas de isolamento e baixas temperaturas pode afetar o cérebro de um adulto e até mesmo todo o seu corpo? 8 cientistas e um cozinheiro que participaram de uma expedição à Antártica conheceram em primeira mão esses efeitos. 5 homens e 4 mulheres passaram 14 dias em uma estação de pesquisa alemã chamada Neumayer III. Eles ficaram quase completamente sem espaço pessoal e contatos com o mundo exterior. Este isolamento social e ambiente monótono é a coisa mais próxima na Terra da experiência que teria um astronauta em uma longa missão espacial. É muito emocionante ver o deserto branco no início, mas depois é sempre o mesmo, diz o fisiologista Alexander Stan. Ele começou sua investigação enquanto estava no The Charité, Universitätsmedizin Berlin, em cooperação com a professora doutora Simone Kuhn, do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano. Eles concordaram em avaliar se uma expedição à Antártica teve um impacto na estrutura e funcionamento do cérebro humano. Estudos em animais revelaram que condições semelhantes podem prejudicar o hipocampo, uma área do cérebro crucial para a memória e navegação. Os ratos são melhores em aprender quando estão alojados com companheiros ou em um ambiente povoado do que quando estão sozinhos ou em uma gaiola vazia. Mas se isso era verdade para o cérebro de um humano, ainda não se sabia. Outros cientistas se juntaram ao grupo durante o verão. No entanto, antes disso, a equipe tinha que sobreviver sozinha na longa escuridão do inverno polar com temperaturas de 50 graus Celsius negativos ou 58 graus Fahrenheit negativos, e quando a evacuação e a entrega de alimentos e equipamentos são impossíveis. Antes, durante e depois da missão, os participantes completaram testes baseados em computador para avaliar a concentração, a memória, o tempo de reação cognitiva e o pensamento espacial. Foram realizados exames de sangue regulares para medir os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, uma proteína responsável por promover o crescimento de células nervosas e sinapses no cérebro. Os pesquisadores usaram imagens de ressonância magnética para determinar as mudanças no volume do cérebro, especificamente no hipocampo, em 8 dos participantes. É apenas o hipocampo que suporta o crescimento de novos neurônios. Um grupo de 9 participantes de controle, divididos por idade e gênero uns aos outros, e que não permaneceram na missão, foram submetidos a testes idênticos. As medições nos exploradores polares revelaram mudanças na área do hipocampo, denominada giro denteado, cujo volume foi 7,2% menor em média em comparação com a área análoga observada no grupo de controle. Essa redução se correlacionou com os resultados dos testes de cognição, que mostraram efeitos tanto nas habilidades espaciais quanto na atenção seletiva, necessária para ignorar informações irrelevantes. Os testes repetidos normalmente estão associados a melhorias nos resultados dos exames. No entanto, o efeito de aprendizagem foi reduzido nos participantes que realizaram os testes. Essas mudanças também foram associadas a uma queda nos níveis de BDNF. O hipocampo é altamente vulnerável a fatores de estresse como o isolamento, explica Stan, mas também é muito sensível ao estímulo que vem de interações sociais e uma variedade de paisagens a serem exploradas. Portanto, existem boas razões para acreditar que essa alteração é reversível. No entanto, não houve indicações disso até agora. Os níveis de BDNF nos exploradores polares caíram abaixo do nível inicialmente registrado após apenas 3 meses na Antártica. E mesmo 1 mês e meio depois de voltarem para casa, esse nível não voltou ao normal. A boa notícia é que o cérebro pode se adaptar perfeitamente, compensando mesmo a perda de uma parte significativa dele. Neurocientistas do Instituto da Tecnologia da Califórnia, Caltech,
examinaram 6 pessoas entre 20 e 30 anos que tiveram metade do cérebro removido na infância devido à epilepsia severa. Em muitos aspectos, sua atividade cerebral era semelhante ao funcionamento do cérebro de pessoas saudáveis, pois a metade restante de seus cérebros compensava a perda dos recursos cognitivos da metade ausente. Haja vista o pequeno número de participantes, esses resultados devem ser analisados com cautela. Ainda assim, pode-se concluir, e isso é corroborado por descobertas iniciais feitas em roedores, que condições ambientais extremas podem causar um efeito adverso no cérebro. Como próximo passo, os pesquisadores planejam estudar se o exercício físico pode ou não ajudar a proteger contra as mudanças observadas no cérebro. E os efeitos de adaptação a condições extremas no corpo e na psique humana. Os organizadores de outra expedição antártica do Cazaquistão abordaram esse problema. É verdade que essa expedição durou apenas 11 dias. As avaliações da condição física foram realizadas apenas a cada 3 dias, ou seja, 4 vezes no total, entre os participantes com idade média de 29 anos. No primeiro dia da expedição, os exploradores polares demonstraram um alto nível de interesse e tensão, devido às suas expectativas e por ser a primeira experiência deles na Antártica. Posteriormente, o interesse deles caiu devido à paisagem monótona e às atividades diurnas repetitivas. Mas a tensão contribuiu para sua mobilidade, ajudando assim a envolver rapidamente o corpo na adaptação ao ambiente. O pico de adaptação ocorreu no 4º dia, quando houve um salto na pressão arterial, devido à adaptação de seus sistemas cardiovasculares e do estado psicoemocional. A partir do dia seguinte, esses indicadores diminuíram continuamente, seus batimentos cardíacos reduziram drasticamente e permaneceram nesse nível pelo resto do período de sua permanência no local, com a frequência de suas respirações diminuindo a um ritmo constante e consistente. O estado emocional dos participantes começou a melhorar naquele ponto de inflexão e no final da expedição se aproximou do valor máximo anterior que havia sido registrado no primeiro dia. A partir do 5º dia, quando houve frio, vento, atividades físicas de 8 a 10 horas por dia e 2 refeições por dia se tornaram rotina, os indicadores dos membros da tripulação se estabilizaram. Durante esse período crítico, foi crucial estabelecer uma atmosfera favorável dentro do grupo, entre as pessoas que não se conheciam. Mas essa tarefa acabou sendo a mais difícil. O relativo conforto na comunicação foi alcançado apenas no último dia da expedição, quando a equipe chegou ao Polo Sul. E se a missão tivesse continuado, os indicadores psicológicos poderiam ter ficado ainda piores. E quais são os efeitos do frio e da solidão? Os testes em animais demonstraram que os roedores se tornaram agressivos, expostos a um medo constante. Eles mostram uma resposta inadequada às ameaças se forem isolados por pelo menos 2 semanas. Este estado é acompanhado pelo acúmulo de peptídeos de taquiquinina no cérebro dos roedores. Quando os pesquisadores bloquearam esses peptídeos, nenhum efeito negativo do isolamento da psique dos roedores foi detectado. Substâncias semelhantes foram encontradas no cérebro humano. Então, acredita-se que os resultados do experimento podem ajudar no futuro tratamento de algumas doenças mentais. Nosso corpo luta contra o frio até o fim. Quando a temperatura do nosso corpo cai para 35 a 32 graus Celsius, ou entre 95 a 89,6 graus Fahrenheit, os vasos sanguíneos primeiro se contraem, limitando o fluxo de sangue quente para os membros, reservando-o assim para o coração e o cérebro. Em seguida, os pelos do corpo se arrepiam, emulando algo como um casaco de pele com isolamento térmico. Em seguida, as pessoas começam a tremer violentamente, experimentando convulsões à medida que as fibras musculares se contraem incontrolavelmente na tentativa de aquecer o corpo. Quando os tremores param, o que aumenta em 5 vezes a capacidade do corpo de subir sua própria temperatura, o sangue dos vasos dilatados flui para as extremidades, produzindo uma sensação de calor. Quando a temperatura cai para 30,5 a 29,5 graus Celsius, ou 86,9 a 85,1 graus Fahrenheit, a pessoa entra em coma. Seu coração para, seguido pela morte do cérebro por falta de oxigênio. No entanto, os processos da morte são tão lentos no frio que, se houver um resgate, os médicos podem conseguir salvar pessoas congeladas antes da morte.
Então, como será que você lidaria com as mudanças em seu cérebro se estivesse em condições extremas? Deixe sua opinião nos comentários. Você gostou deste vídeo? Então dê uma curtida e se inscreva em nosso canal, se ainda não se inscreveu. E não se esqueça de nos recomendar aos seus amigos. Até a próxima!